Para milhões e milhões de pessoas, Star Wars é a maior saga de aventura que existe. Tem naves espaciais, sabres de luz, heróis incríveis, vilões marcantes. Mas e se tiver algo mais ali? E se por trás de toda essa fantasia existia um comentário super potente sobre o nosso próprio mundo? Pois é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Essa frase, lá de Rogue One, já dá o tom da nossa conversa. Ela é um lembrete de que no coração de Star Wars bate uma verdade universal sobre a luta contra a opressão. Uma verdade que, olha, ecoa demais na nossa própria história. E esse aqui é o nosso mapa. Primeiro vamos ver como a galáxia de Star Wars reflete o nosso mundo. Depois, a gente analisa a opressão e a rebelião, conecta tudo com a história real, e no final a gente fala sobre o poder que essas narrativas têm. Bora? Vamos começar com a ideia principal. Star Wars não é só uma historinha de fantasia. Pensa num espelho que foi construído de propósito para refletir as confusões políticas e sociais aqui do nosso planeta. Exatamente! Isso não aconteceu por acaso, viu? O George Lucas estava totalmente mergulhado nos debates da época dele, como a Guerra do Vietnã, enquanto criava os primeiros filmes. Ele usou a ficção para falar de poder, de tirania e de resistência de um jeito que todo mundo pudesse entender e se conectar de verdade. Ok, para entender a luta, primeiro a gente precisa sacar contra o que se está lutando. O Império Galáctico não é só um bando de vilões com armaduras legais, não. É todo um sistema de opressão com raízes bem fincadas na história. Essa máquina imperial funciona com base em 4 pilares, todos ligados. O controle totalitário é o mais óbvio, né? Stormtroopers para todo lado, vigilância. Mas o que mantém o sistema de pé mesmo são a exploração econômica, a destruição do meio ambiente e a supressão da cultura. É isso que mói planetas e povos inteiros debaixo das engrenagens do Império. E essa parte da exploração econômica soa estranhamente familiar, né? As fontes mostram paralelos diretos com o que algumas corporações fazem hoje. Levam a produção para lugares onde a mão de obra é barata e as leis são fracas, tudo para maximizar o lucro, custe o que custar, para o meio ambiente e para as pessoas. E isso leva direto para a destruição ambiental. O caso do planeta duro é um exemplo que chega a doer. Não é só ficção científica, gente. É um reflexo direto da devastação que a industrialização sem controle pode causar. Existem lugares no nosso mundo, como Matamoros ou Ciudad Juárez, que enfrentam realidades bem parecidas com a de Duro. E de onde veio tudo isso? Adivinha? Da nossa própria história. A República, com seu Senado, sua arena, tem tudo a ver com a Roma Antiga. A Ordem Jedi, com seu código de honra, lembra muito os Cavaleiros Templários. Agora, o Império, bom, aí George Lucas pegou um atalho visual para o mal. Ele emprestou aquela estética fria e gigante da Alemanha nazista para os uniformes e para a arquitetura. E a luta da rebelião? Foi inspirada na Guerra do Vietnã, uma superpotência cheia de tecnologia contra uma força de guerrilha determinada. Agora, vamos virar o disco. Se o Império é esse sistema todo de opressão, o que de fato faz uma rebelião acontecer? As histórias mais recentes de Star Wars, tipo a série Andor, dão pra gente uma visão muito mais profunda e real disso. E aqui tá o pulo do gato. A resistência de verdade não nasce de discursos bonitos sobre liberdade. Ela nasce da dor, da exploração do dia a dia, da violência do Estado. Ela começa quando pessoas comuns, mecânicos, pilotos, comerciantes, percebem que o sistema não vai deixar outra escolha a não ser lutar. A revolução, muitas vezes, é o último recurso de quem é oprimido. É por isso que a rebelião não é um bloco único, todo organizado. É uma coalizão bagunçada, diversa. Cada grupo luta por um motivo, uns para proteger lugares sagrados, outros para não deixarem sua cultura morrer. Tem os idealistas, como a Mon Mothma, tentando usar a política, e tem gente como Cassian Andor, que foi empurrado para a luta pela pura sobrevivência. E essa diversidade toda, essa coalizão eclética, é ao mesmo tempo a maior força e a maior fraqueza deles. Bem parecido com muitos movimentos de libertação da nossa história. Certo. Agora vamos fazer a ponte mais importante de todas. Como é que essa luta da ficção se conecta na veia com os movimentos históricos reais por justiça aqui no nosso mundo? A análise do filósofo Frantz Fanon sobre o colonialismo nos dá um paralelo que é sinceramente impressionante. O mundo que ele descreve, dividido entre a cidade do colono, rica e segura, e a cidade do nativo, pobre e faminta, gente, é um espelho quase perfeito da dinâmica entre os mundos do núcleo, cheios de luxo, e a orla exterior, toda explorada em Star Wars. A tática de desumanizar o outro, seja o nativo ou o alienígena, é a mesmíssima.
As táticas da rebelião também têm exemplos reais e muito poderosos. O jeito como a aliança foi construída, juntando grupos diferentes, lembra muito o trabalho de base de Ella Baker no movimento dos direitos civis. Ela focava em fortalecer líderes locais e não numa liderança central. As táticas de guerrilha dos Ewoks, que usaram o conhecimento do terreno contra o inimigo com mais tecnologia, foram inspiradas diretamente na resistência vietnamita. E a justificativa moral para desobedecer civilmente, aquele argumento de que leis injustas precisam ser quebradas, é o mesmo que Martin Luther King Jr. defendeu na sua famosa Carta de uma Prisão de Birmingham. Essa citação do Fanon é de arrepiar. Ela explica a psicologia por trás da resistência. Basicamente, quando um povo dominado pela força, ele acaba reivindicando essa mesma força para lutar pela sua liberdade. É a história em movimento. É o oprimido se recusando a ser só uma vítima. Isso aconteceu na Argélia e aconteceu numa galáxia muito, muito distante. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão. Uma reflexão sobre por que essas histórias são tão importantes e por que elas continuam ressoando tão forte geração após geração. No fim das contas, a ficção não é só uma fuga da realidade, é uma ferramenta para a gente conseguir entender a realidade. Star Wars nos dá um vocabulário, personagens e uma estrutura para a gente processar as lutas super complexas por justiça que acontecem no nosso próprio mundo. Faz a história, com toda a sua dificuldade, ficar mais acessível. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se narrativas como Star Wars podem nos inspirar e ensinar sobre resistência, justiça e esperança, então a escolha das histórias que a gente conta e que a gente consome se torna algo incrivelmente importante. Elas não são só entretenimento, elas são a matéria-prima com que a gente constrói nosso jeito de entender o mundo e, quem sabe, o futuro que a gente quer construir.